Alô, som. Vamos usar esse aqui por enquanto. A gente vai se virando, gente. Vai dar tudo certo. Como eu falei para vocês, para mim é um privilégio estar aqui hoje. Desse jeito que eu estou aqui mesmo, todo quebrado, sofri um acidente no sábado passado, um acidente futebolístico, gente. Quando o cara consegue quebrar o braço jogando bola, é porque ele é diferenciado. É porque ele joga bem mesmo. Não é todos os atletas de futebol que conseguem essa proeza, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que se você não lembrar da mensagem que eu vou pregar, você vai lembrar quando você me vê, você é aquele quebrado, né, que foi pregar aquela vez, né? Então eu sei que vai marcar a sua vida, e eu estou muito feliz aqui de estar levando essa palavra hoje à tarde. Quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu só dei uma condição para ele: pastor, eu preciso daquele microfone ungido do pastor Felipe, o microfone Sandy Júnior, que é o que falhou aqui agora. Se não deu para usar esse, então vai dar certo aí, será, Everaldo? Se não der certo, eu tiro aqui da minha orelha. Você que manda. Continuo com esse ou não? Ele vai arrumar aqui? Tem que ser esse mesmo? Então eu vou tirar ele aqui, porque ele me atrapalha aqui, tá? Você busca ele aqui para mim, faz favor. Vamos com esse mesmo. Vou deixar ele aqui, ó. Obrigado, viu? E eu recebi essa missão, esse privilégio de trazer uma mensagem para você hoje. Eu quero orar por isso. Deus, eu quero, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor, Pai, esse privilégio, Pai, de trazer a Tua mensagem, aquilo que está no meu coração. Que nessa tarde, Pai, não seja eu falando, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, Pai. Não é um problema no microfone, Pai, não é um problema no meu braço, não é um problema que qualquer pessoa que esteja aqui passando, que vai impedir, Deus, que a Tua palavra seja pregada, Deus. Nós repreendemos aqui toda ação do inimigo, toda ação de Satanás, para declarar, Pai, que nós cremos na Tua palavra, Pai, e que ela será pregada, Pai, com amor, com intensidade, para a Tua glória, Deus. Nós tiramos aqui toda e qualquer distração, Pai, que possa estar nesse ambiente, Pai, repreendemos, Pai, e que todos nós possamos estar focados, Pai, em escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Estava desligado, esse era o problema. O problema é que estava desligado o outro microfone, era só isso. Fácil de resolver, né, gente? Vamos tentar então, pastor? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Se não der certo, vai com esse aqui. O primeiro microfone, pastor Felipe, estava fazendo muito barulho. O cara usa uma calça. E esse aqui estava desligado, era o outro problema. Vamos ver se vai dar certo. Eu não estou com pressa, vocês estão com pressa? Então, tranquilo, gente. Tem 30 minutos para pregar. Pode falar. Som. Então liga, testando o som. Nossa, até minha voz ficou mais grave, né? O pessoal vai controlar aí o volume. Fica parado um pouco, o pastor Felipe falou. Estou repetindo o que ele está me pedindo. Amém. Isso só acontece nos programas ao vivo, gente. Ao vivo acontece tudo isso. Glórias a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. Antes eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Vitor Hugo Camargo. Juntamente com a minha esposa Janaína, nós lideramos um GA, o GA Vitor e Jana, que está entre os 100 melhores GAs da NIB. Foi eleito no último ranking que saiu, nós ficamos entre os 100 melhores GAs da NIB. Tem alguém aqui do GA Vitor e Jana? Olha só o pessoal, eu falei para eles virem, né, para falar um glória a Deus, falar um aleluia ali durante a pregação. Obrigado pela presença de vocês. E eu e a minha esposa, na verdade eu juntamente com o Fábio, cadê o Fábio Batera? O Fábio Batera, que estava tocando bateria aqui, nós lideramos o Clube da Leitura dos Homens. Tem algum homem aqui que já participou de alguma leitura, de algum livro do Clube da Leitura? Levante a sua mão aí, olha só, que bênção. Estamos lendo agora o livro Esmagado. Eu, na verdade, não estou lendo, eu estou vivendo na prática o livro Esmagado, né? E está sendo uma experiência nova e boa para mim, né? Depois de tantos anos lendo, agora Deus falou, agora você vai viver na prática o livro Esmagado, né? E eu quero contar uma novidade
a pedido da pastora Claudinha, novidade, nós vamos gravar esse material ainda, não foi gravado no Nova News. Nós teremos uma leitura específica para pais de meninos e para pais homens, pais de meninas. O livro Educando Meninos, do Dr. James Dobson, Como Vencer o Desafio de Criar a Nova Geração de Homens. E depois que nós lermos esse livro, você que é pai de menina, vai poder participar da leitura Seja o Pai que a Sua Filha Precisa. Então, se você é um homem, pai de menino, e quer participar dessa leitura, você vai receber em breve aí como vai funcionar, e pai de menina, você vai receber em breve como funcionar, para potencializar a sua paternidade através dessas leituras abençoadas, amém? Pode colocar o primeiro slide aí, por favor? Quem aqui está fazendo o plano de leitura anual da Bíblia? Levanta a mão para eu conhecer você aqui. Olha, bastante gente fazendo o plano de leitura anual da Bíblia. Eu quero encorajar você a você terminar esse plano, porque nós estamos em março ainda, né? Você já venceu Gênesis, Êxodo, você já venceu Levítico, gente. Você é um guerreiro. Você está em Números, é Números agora que você está lendo, não é? Quem está fazendo o plano de leitura aí, você está em Números agora, né? Persista, vai ficar legal. Não desista. Depois ainda tem Deuteronômio. Um pouquinho difícil, mas temos ainda Josué, depois vamos para Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, vai ficar interessante, vá até o final, persista. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade, lá no ano 2000, se você é bom em matemática, você vai descobrir quantos anos eu tenho, e ano passado o Espírito Santo falou no meu coração, algo que veio muito forte em mim, que você nessa caminhada de 22 anos, 23 anos como cristão, nunca leu a Bíblia inteira, nunca fez um propósito de começar e de terminar a leitura da Bíblia em um ano. E ano passado eu decidi iniciar esse projeto e concluir no dia 31 de dezembro, e a sensação é incrível, e eu encorajo você a ir até o final. E quando a gente mergulha nesse plano de leitura, a gente conhece algumas preciosidades da Bíblia que às vezes acabam passando desapercebido dos nossos olhos. E essa é uma delas, esse texto que está lá em Oséias, capítulo 2, verso 14, quando eu li ele pela primeira vez, ano passado, que eu estava passando por uma dificuldade na minha vida, uma dificuldade no âmbito familiar, algumas lutas, alguns problemas, e quando eu li esse texto, que diz assim: Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Quando eu li esse texto, algo no meu coração veio intensamente uma pergunta que eu fiz para Deus. Como um Deus que ama o seu povo, que ama o seu filho, consegue levar essa pessoa tão amada para o deserto, para falar do amor dele lá no deserto? Eu parei para pensar, o que é o deserto? O deserto é um lugar muito quente de dia, muito frio à noite, zero alimento, nada se você consegue plantar no deserto, então você passa fome lá, não tem água, você passa sede, você passa calor de dia, passa frio à noite, poucas pessoas transitando, você não consegue ter relacionamento, o deserto é um lugar de solitude. Mas é no deserto que Deus nos leva para falar do seu amor. É quando Deus nos faz passar por problemas, por lutas, por dificuldades, que nós sentimos a presença dEle de uma maneira forte, de uma maneira impactante. E Deus nos leva ao deserto, porque Ele quer falar do seu amor conosco. E o deserto na Bíblia, quando você lê sobre deserto, quando você lê sobre vale, está falando sobre justamente isso. As aflições que nós teremos como cristãos, as lutas, as dificuldades e os desafios. E talvez alguns de nós, quando aceitamos a Jesus, compramos um falso evangelho que talvez foi nos vendido de maneira errada por algumas pessoas, por algumas igrejas, mas não aqui, porque aqui não é pregado isso, de que quando você aceita Jesus, a sua vida agora vai simplesmente decolar e vai dar tudo certo, é só alegria, é só vitória, agora você não vai ter mais problemas, lutas, provações, dificuldades. Isso não é uma verdade. A única coisa que
Deus nos prometeu é que Ele nos deu o seu maior presente. Tudo que Ele precisava nos dar, Ele já nos deu lá na cruz. Quando Ele entrega o seu Filho Jesus naquela cruz, e lá Ele nos dá a vida eterna, lá os nossos pecados são redimidos. Mas Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que não passaríamos por problemas, Ele não disse que não passaríamos por desertos, por vales, por lutas e por provações. E eu quero ler um texto para você, se o pessoal aí da projeção puder colocar esse texto, e você tiver com a sua Bíblia física. Quem aí é do time Bíblia física? Olha só, é raro, hein? Mas tem uns crentes raiz aí, viu? Os demais não se sintam mal, tá, gente? Não é errado e muito menos pecado você olhar no teu celular a Bíblia. Só não clica ali no WhatsApp, sabe? O problema de olhar no celular é que você sempre fica tentado a olhar o WhatsApp, saber quanto que está o jogo do Corinthians, né? Fica preocupado com as notícias. Então foca aí no texto, na tua Bíblia física, no teu celular, ou ela vai colocar ali na projeção agora, para a gente ler junto o texto de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 a 11, na NVI, olha o que diz a palavra, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Verso 11, então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Pode tirar, por gentileza? Esse texto, essa passagem rápida que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, ele me traz 3 ensinamentos que eu quero compartilhar rapidamente aqui com vocês. Está ligado aqui ou não? Deixa eu ver. Pronto. Isso aí. O título da mensagem de hoje, você que gosta de anotar, eu vejo um monte de gente aqui anotando, que legal. Isso, quando você anota, o teu cérebro, ele capta a mensagem de uma maneira muito melhor do que se você só ouvir, porque além de ouvir, você está escrevendo, prestando atenção. Eu vejo muitas pessoas anotando. O título da mensagem de hoje é: quando Deus nos leva para o deserto. E esse texto que eu acabei de ler, que fala sobre a tentação de Jesus, me traz 3 ensinamentos que eu quero compartilhar com você rapidamente. O primeiro é: o diabo não nos leva ao deserto. Vocês pararam para perceber que aqui no início fala que então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Deixa eu te dar uma notícia. Talvez no seu entendimento, quando você passa por uma luta, quando você passa por uma provação, por uma dificuldade, muitas vezes você fala: está repreendido Satanás em nome de Jesus, mas muitas vezes não é o diabo. O diabo, ele não te leva para o deserto, o diabo está no deserto. O diabo não te leva para o deserto, porque ele já aprendeu aqui com Jesus, que quando nós estamos no deserto, o nosso relacionamento com Deus, na maioria das vezes, se fortalece. E quando estamos fracos, é que ficamos fortes. E quando passamos por lutas, por provações, por dificuldades, geralmente nos aproximamos de Deus. Essa é uma conta matemática que geralmente acontece isso. Quando você está naquele seu pior momento, talvez hoje tenham pessoas que vieram aqui, nessa igreja, nesse culto, pela primeira vez, porque você está passando o último estágio da sua vida. Eu não sei o que você está passando, um problema, uma luta, uma dificuldade, você está sentindo dentro de você: eu preciso buscar algo, eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar um socorro. Então o diabo, ele não nos leva para o deserto. Na verdade, o diabo, a gente aprende aqui nesse texto, que o diabo quer fazer, em primeiro
em primeiro momento, não é nos colocar para baixo. O diabo quer nos colocar para cima. Ele quer nos fazer, ele chegou para Jesus, viu, eu te coloco aqui no alto, para você ter todos os reinos, eu te dou todos os reinos, é só você me adorar, se prostrar e te adorar. E o inimigo, muitas vezes, ele quer colocar no nosso coração esses reinos que é chamado de orgulho. O inimigo quer colocar no nosso coração, muitas vezes, aquela sensação de que, nossa, como eu sou bom, como eu prego bem, como eu lidero bem o meu GA, como eu sou um bom músico, como eu sou um bom adorador, como eu faço bem as coisas de Deus, e esse sentimento vai nos trazendo um entendimento de que, nossa, como eu sou bom. Isso não vem de Deus, isso sim vem do inimigo. A tentativa de tentar te destruir com elogios, com os reinos, com colocar você para cima. Sabe por que o diabo faz isso? Porque ele conhece a palavra. Você viu ali que o diabo, ele citava a palavra. Então, o diabo sabe que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, ele quer te colocar para cima, para você se encher de orgulho, para que o próprio Deus venha e abata a sua vida. Não ache que o diabo te leve para o deserto, porque ele não te leva. E a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar de morada. Eu não sei se você está passando por um deserto aqui, mas eu quero te dizer, se você está passando por um deserto, vai passar. Se você está passando por uma fase de lutas, provações, dificuldades na sua vida, esse não é um lugar de morada. Deus te levou para esse lugar com alguns propósitos, que eu vou falar aqui quais são esses propósitos, te levar para o deserto, mas você não foi feito, você não é levado por Deus para morar no deserto. O seu deserto pode demorar, dependendo de como você reagir lá. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto, porque não conseguiu aprender as lições que ele precisava aprender no deserto, que o próprio Deus colocou eles lá. Jesus precisou ficar 40 dias no deserto. Eu não sei quanto tempo está durando o seu deserto, mas enquanto você não deixar ser tratado por Deus no seu deserto, ele não vai passar. Mas a partir do momento que você entender que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada, que Deus não te leva para o deserto para você simplesmente ficar lá, apodrecer lá e a sua vida acabar lá, ele vai passar. E aí já vem o próximo tópico, que deserto é uma preparação. Quando Deus te leva para o deserto, Ele quer te preparar para você ser usado por Ele. Se você está com a sua Bíblia física aí, na versão NVI, logo depois do verso 11, que diz assim: então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Sabe o que está escrito logo abaixo? Jesus começa a pregar. Para que Jesus começasse a pregar, primeiro ele precisou passar por um deserto. Primeiro ele precisou passar por 40 dias de provações, de lutas, de tentações, para que depois o seu ministério pudesse começar. Quem está assistindo as lives que está tendo aqui dos ministérios, da nossa live de leitura, esses dias eu vi a live do Lão, e o Lão disse uma frase que, se eu não me engano, é do Carlito Paes, que diz o seguinte: feridas fechadas são ministérios abertos. Quando você passa por um deserto e lá você sofre ferimentos, lutas, dificuldades, mas aquelas feridas cicatrizam, aí Deus começa a te usar. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado por Deus mesmo? Se você não quer ser usado por Deus, não precisa levantar a sua mão, não se sinta coagido. Mas quem aqui quer ser usado por Deus? Então você que levantou a sua mão, faça essa oração em voz alta agora comigo, continue com a sua mão levantada e fala: Deus, eu quero ser usado por Ti. Então, bom deserto para você. Bom deserto para você. Se você quer e deseja ser usado pelo Senhor, eu preciso te dar uma notícia. Se o próprio Jesus passou por um deserto, por um momento de lutas, privações, dificuldades, para depois começar o seu ministério, você acha que você não vai passar. Nós achamos que nós não vamos passar. Nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos ser esmagados, não queremos sofrer o processo da uva, que para ela virar vinho, ela precisa ser esmagada. A uva precisa ser esmagada. O azeite, antes de virar azeite, é uma azeitona, e a azeitona precisa ser prensada. Existem 3, eu estava lendo sobre isso, que existem 3 processos para gerar a azeitona mais top que tem, que
ela é prensada de 3 jeitos diferentes. E muitas vezes nós fazemos essa oração: Deus, me usa, Pai, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero... Mas quando vem o processo de deserto, a gente fala: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? E eu quero dizer para você, se você já está passando por um deserto, porque Deus vai começar a usar a sua vida. Em breve, eu não sei se vai ser pregando a palavra, eu não sei se vai ser liderando um grupo, eu não sei se vai ser aconselhando pessoas, mas as suas cicatrizes de hoje, as suas feridas de hoje, que vão virar cicatrizes, vão ajudar a cicatrizar as feridas de outras pessoas no futuro, amém? Você recebe essa promessa de Deus? Glórias a Deus por isso. Jesus, em nenhum momento, nós temos na Bíblia milagres que Jesus faz na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude. Esse preparatório que Jesus tem aqui, só depois disso que Jesus começa a pregar e começa a fazer os milagres, o seu ministério de 3 anos impacta a nossa história, mas antes disso, nós só temos ali uma breve passagem, onde os pais de Jesus vão lá no templo, esquecem ele lá, e quando voltam ele está sentado lá conversando com os mestres da lei, mas você não vê nenhuma passagem na história de Jesus, dele ser usado antes dele passar pelo deserto. Então, se Jesus passou pelo deserto, nós também passaremos, e glórias a Deus por isso, porque eu quero ser usado por Deus, e eu quero passar pelo deserto para ser usado por Ele. E eu quero trazer para vocês 4 propósitos, depois dessa breve introdução, eu quero trazer para vocês 4 propósitos de Deus nos levar para o deserto. 4 motivos do porquê que Deus nos leva para o deserto. Deus não nos leva para o deserto aleatoriamente, como eu já disse, para nos deixar apodrecer lá, ou sem motivo, sem propósito algum. Existem 4 propósitos que Deus nos leva para o deserto. E isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 a 5. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia. Se você puder colocar o texto aí, Deuteronômio capítulo 8, verso 1 a 5, leia junto comigo, logo vai aparecer aí. Olha o que diz ali, na verdade é verso 2 a 5, é isso mesmo, está certo. Olha o que diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Verso 3, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus o disciplina. Um pai que ama o seu filho, obrigado, pode tirar. Um pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho. Quando você vê o seu filho num caminho que está indo para a morte, num caminho de dificuldade, você vai lá e disciplina o seu filho. E é assim que Deus faz conosco. E o primeiro propósito que esse texto nos ensina, do porquê Deus nos leva para o deserto, libera aqui, por favor. É para nos humilhar. Primeiro propósito que Deus nos leva para o deserto é para nos humilhar. Olha o que diz ali: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos para humilhá-los. O verso 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. A humilhação é o antídoto de Deus para uma lepra chamada orgulho. Eu vou repetir. A humilhação é o antídoto de Deus para uma lepra que existe no seu coração e existe no meu coração, chamada orgulho. Tem uma história de um general muito famoso chamado Naamã, que era um homem poderoso na sua época. Era um homem general do maior exército que existia naquela época. Você pode ver essa história lá em 1 Reis. E Naamã, ele era um homem poderoso, bonito, forte,
com uma boa condição financeira, porque ele tinha um maior cargo militar da época, com um status, um poder, mas dentro daquela armadura existia uma lepra. A palavra fala que ele era leproso. E ninguém conseguia ver a sua lepra, porque aquilo que está escondido, ele conseguia esconder bem com a sua armadura. Só que quando ele chegava na sua casa, a palavra diz que ele tinha que se despir. E ele tinha uma escrava. E essa escrava via ele com todas aquelas feridas, com aquela lepra que corroía o seu corpo. E ela dá a dica, olha, tem um profeta lá em Israel, e esse profeta pode curá-lo. O Deus de Israel, o Deus desse profeta, o meu Deus pode curá-lo. E ele vai até esse profeta. E ele é tratado de uma maneira que quando Deus quer quebrar um orgulhoso, ele trata desse jeito. Quando Deus quer quebrar uma pessoa orgulhosa, Deus faz o que for preciso para quebrar esse orgulho. E esse general chega lá cheio de pompa, e eu quero falar com o profeta nem recebe ele. O profeta chega e fala, viu, fala para ele mergulhar 7 vezes no rio lá, que vai dar tudo certo. E ele fica indignado, ele fala, mas eu sou um general de respeito, se fosse para mergulhar no rio 7 vezes, eu teria mergulhado nos rios que eu tenho lá. São rios tão bons ou até melhores do que esse, por que eu tenho que vir até aqui? Mas as pessoas falaram, quebra o seu orgulho. Você, para quebrar o seu orgulho, você vai ter que tirar a sua armadura, mostrar suas feridas, mostrar suas fragilidades. Eu tive hoje o privilégio de almoçar com um grande amigo meu, Cláudio Mioranza, que está aqui na frente, um milagre vivo de Deus. Uma salva de palmas para Jesus, para tudo que Jesus fez na vida do Claudião. Glória a Deus, Cláudio, você é uma prova viva que o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós estamos falando sobre isso hoje, que como é difícil para nós, homens, principalmente, demonstrar fragilidades. Isso só acontece nos GAs de outras igrejas, aqui na NIB não acontece isso. No momento dos pedidos de oração, os homens falam assim, pedir por sabedoria. Não, mas você não tem nada que você quer pedir algo mais, não aqui na nossa igreja, em outros GAs, estou falando de outras igrejas aleatórias. Não, mas você não quer pedir algo mais para a gente estar orando, algo que Deus precisa fazer? Não, só sabedoria e agradecer. E aí termina o tempo de oração dos homens, né, em 5 minutos, aí você vai lá para o lanche, as mulheres estão lá no fogo, e aquele fogo, e a mulher se abre o coração, e conta tudo o que está acontecendo, e pede ajuda, e os problemas, e lá em casa, e isso, e meu marido, e meu filho, e aí você olha para o homem, nossa, mas será que eles moram juntos mesmo? Eu não consigo entender. É claro que a gente entende essa dificuldade do homem de se abrir, né? Eu não sei se o seu pai falou isso para você, eu não lembro do meu pai ter falado, talvez até falou, que homem não chora. Para menino, para de chorar, homem não chora. Para com isso, segura esse choro. Aí você segurava o choro. Porque o homem não chora, então você vai aprendendo que você não pode mostrar fragilidades, e você vai se tornando aos poucos um orgulhoso. E você vai criando dentro de você um papel onde, assim como Naamã, você entende que você é o general da sua casa. Eu sou o general, eu não posso demonstrar fragilidades para minha esposa, eu não posso pedir oração para ela, eu não posso demonstrar fragilidades para os meus filhos. Quem dera eu pedir ajuda de alguma coisa. Só que daí sabe o que Deus faz com esse tipo de pessoas? Ele vai lá e permite que quebre 2 ossinhos da mão que ele mexe, que ele usa, e ele tem que pedir ajuda para a esposa, para tudo. Ele tem que chegar para os filhos e pedir ajuda para amarrar um cadarço, porque ele não consegue amarrar um cadarço. E eu tenho vivido isso na prática, na minha vida. Deus falou ao meu coração, eu permiti que você tivesse esse pequeno acidente, tão bobo, tão sem noção. Gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava jogando, um cara do meu próprio time. Eu sabia que você ia dar risada, né? Eu não preciso nem inventar essa piada, porque é a realidade. Um cara do meu próprio time, 2 minutos de jogo, ele chuta a bola, eu estava correndo em câmera lenta, com a mão em pequeno movimento, a bola pega na minha mão, no meu punho, e quebra o meu punho em 2 lugares. Aí teve alguém que falou assim para mim, olha, o inimigo, ele é astuto. Eu falei, olha, ele pode ser astuto, mas ele não é tão inteligente assim, não. Para fazer esse enredo desse jeito, é só Deus. Deus tem algum propósito para fazer isso. E no primeiro dia, eu estou começando agora a conseguir usar a minha mão esquerda. Quer ver? Ó, eu vou tomar água sem derrubar. Ó. Mas foi 1 semana de treino já.
Não derrubei. Mas, gente, quem aqui é destro, faz um teste hoje quando você lembrar de mim. Escova o teu dente com a mão esquerda. Só para você lembrar e fixar bem essa mensagem, hoje, antes de dormir, você que é destro, pega a tua... Só que você não pode usar a tua mão direita para nada, tá? Coloca a escova em cima do negócio, coloca a pasta sem derrubar fora, e escova o dente com a tua mão esquerda, para você imaginar um pouquinho do que eu estou passando. Então, nos primeiros dias que eu não ativei esse meu lado esquerdo do meu corpo, que agora estou começando a ficar bom, eu não conseguia nem me secar, gente, para sair do banho. Eu não tinha força, porque você não tem força com a mão que você não usa tanto, e aí eu vou representar para vocês o que eu tenho que fazer. Eu preciso me abaixar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso me prostrar, para que a minha esposa seque o meu cabelo, porque ela é mais baixa que eu, e enquanto ela vai secando o meu cabelo, o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu quero te humilhar, porque humilhação, meus irmãos, não é como a gente vê lá fora o mundo falando, eu vou humilhar. A humilhação de Deus é te colocar numa posição de humildade. A humilhação que vem de Deus é para te colocar num lugar de humildade, é de colocar num lugar onde você fala, eu sim, posso ser o sacerdote do lar, posso ser o provedor, mas nesse momento, eu me humilho e coloco diante de você para que você seque o meu cabelo, porque eu não consigo nem secar o meu cabelo. Quando eu preciso sair de manhã, eu chego para o meu filho, de 10 anos, o Dudu, está ali no Connect agora, e falo, filho, amarra o tênis para o pai não consegue amarrar o tênis, ele amarra o tênis para mim. E eu descobri, gente, que como a gente é chato com esses negócios, eu olho assim e falo, nossa, eu amarro bem melhor. Só que eu não posso falar, porque quando você está numa posição de ser humilhado, sabia que você aprende a tratar melhor as pessoas? Sabia que quando você está numa posição onde você precisa das outras pessoas para pequenas coisas, você acaba sendo um pouco menos ou zero cavalo dentro de casa? Antes de pensar em falar alguma coisa para minha esposa, eu falo, eu não posso falar porque ela precisa cortar carne para mim. Isso é um tratamento de Deus na nossa vida. Deus, quando nos humilha, é justamente para isso, para nós aprendermos a tratar melhor as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho. Eu não sei onde Ele está humilhando você, mas para que a gente nos torne pessoas melhores e cristãos de verdade na prática, e não cristãos de boca. Esse é o propósito de Deus nos levar para o deserto, é para nos humilhar. Outro propósito, segundo propósito, são 4 propósitos, é nos provar. Então ele continua o texto ali, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Deixa eu falar uma coisa, você não pode confundir provação com tentação. A provação não vem do diabo e tentação não vem de Deus. Tentação vem para te destruir, a provação vem para extrair tudo aquilo que está dentro de você. Aquilo que tem de melhor e aquilo que tem de pior dentro de você. Quando você é provado, quando você faz uma prova na faculdade, na escola, seja lá onde for, qual é o objetivo da prova? É saber na prática se você aprendeu mesmo o conteúdo. E quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer nos provar para saber se a gente realmente aprendeu aquilo que nós estamos buscando, ou se nós estamos vivendo só um evangelho fake, de vir aqui na igreja no domingo, e na hora que o bicho pega, na hora que fecham a gente no trânsito, na hora que a gente não fecha a meta, na hora que a semana é ruim, na hora que o filho é doente, na hora que você está passando por uma prova na sua vida, o que sai da sua boca? Murmuração ou adoração? O que sai dentro de você, aquilo que ele fala ali, a fim de conhecer suas intenções, Deus quer ver o seu coração, no momento da prova, Ele quer saber se de você vai sair murmuração, ou se dentro de você vai sair adoração. Meus irmãos, é muito fácil adorar a Deus, lá em Camboriú, sentado na areia, na fila do Beto Carreiro, você nem fica chateado com a fila, né? Você está lá com a tua família, você está na praia, você está tudo bem financeiramente, prosperando em várias áreas, é muito fácil adorar a Deus, mas eu quero ver a gente conseguir adorar a Deus na fila de um hospital, quando o seu filho está lá com 40 graus de febre, desmaiando, passando mal, e você precisa de atendimento. É muito difícil
e necessário adorar a Deus quando estamos no nosso trabalho passando por lutas, não conseguindo cumprir metas, as coisas não acontecendo. Como eu vi esses dias. Esses dias é até difícil falar isso, mas eu tive o privilégio de ver um amigo nosso aqui da igreja, uma família amiga nossa aqui da igreja, onde a esposa estava sendo velada dentro de um caixão, onde o marido estava ali em frente àquele caixão, onde os filhos estavam em frente àquele caixão. A esposa que perdeu a luta para um câncer, mas quando teve o culto e começou a tocar as músicas, eu não vi em nenhum momento eles com as bocas fechadas, eles chorando, se derramando, naquela situação difícil, desesperadora, mas adorando a Deus. Mas saindo da boca deles uma adoração pura e verdadeira, porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, esse não é o propósito de Deus para nós. A murmuração é a música do inferno, e a adoração é o som do céu. O que você decide entoar com a sua boca, qual é a música que você quer cantar amanhã no seu trabalho quando você for provado? Você quer cantar a música do inferno? Ou você quer cantar a canção do céu? Você precisa decidir, quando Deus nos prova, Ele quer tirar dentro de nós, adoração ou murmuração. O terceiro propósito que Deus nos leva para o deserto, é para nos gerar fome. Ele continua o texto, logo depois que ele fala que eles iriam conhecer as suas intenções, iriam prová-los, no verso 3 ele fala, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Você já parou para pensar um pai deixar um filho passar fome? Você já parou para pensar a possibilidade de você como pai, propositadamente deixar o seu filho passar fome? Mas aqui Deus faz isso com o povo no deserto, porque um propósito de te levar para o deserto é gerar em você uma fome, um desejo insaciável de buscar a Deus mais ainda. Você tem tido fome em buscar a Deus, ou será que a sua fome está tão pequenininha, que você está satisfeito em vir aqui no domingo, talvez abrir ali o teu devocional, conexão diária e fazer a leitura, que é uma benção, não deixe de fazer isso. Mas será que isso tem sido suficiente para alimentar uma fome, ou a sua fome está muito pequena? Se a sua fome está muito pequena, eu preciso te dizer, Deus vai te levar para o deserto, para gerar uma fome, um desejo de você buscá-lo intensamente, sem religiosidade. Eu tenho falado com alguns homens aqui, que têm edificado a minha vida, que têm acordado mais cedo, uns caras aqui que têm levantado 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para ler a Bíblia, e eles me mandam mensagem e falam, cara, eu não consigo mais dormir, eu não tenho, a minha rotina é muito louca, e se eu for deixar para buscar de noite, eu não vou conseguir. Então eu estou acordando 4:30, 15 para as 5, 5 horas, o horário não importa, mas eu estou saindo de uma zona de conforto, porque eu estou com fome, eu estou desejoso em buscar a Deus. E eu oro para que você tenha essa fome, esse desejo de buscá-lo intensamente. Esse é um propósito do deserto. Eu acho muito legal, quando eu vou buscar os meus meninos na escola, nós temos 3 filhos, né? Uma menina de 2 anos, que não está na escola ainda, e um de 10 e um de 15. E aí o de 10 ele sai da aula 11h45 e o de 15 meio-dia e 35. Então o de 10 ele vai de carona para casa antes, e aí eu fico trabalhando até mais tarde, busco o mais velho para a gente chegar, almoçar quase 10 para 1, e eu tenho, coitado, dó de 10 anos, porque gente, você já está com fome, e ele chega em casa, ele sente o cheiro da comida e não pode comer, porque tem que esperar o outro irmão chegar, tem que esperar o pai chegar, e quando a gente serve o almoço, é bonito de ver, gente. Parece aqueles documentários do Discovery Channel, sabe? O leão atacando a presa. E eu falo, vamos orar então? E a gente faz uma oração, agradece a Deus. A nossa filha Ana gosta sempre de orar no almoço, né? Gente, mas é legal você ver uma pessoa com fome, né? As avós que gostam, né, de ver quando o neto está com fome e põe mais comida. E uma das primeiras reações de quando estamos doentes é o quê? Nós não queremos comer, nós não queremos nos alimentar, e isso vem para a nossa vida espiritual também. Quando estamos doentes, quando estamos sem essa fome verdadeira, qualquer coisa para nós serve. Talvez ver ali algum videozinho no Instagram, uma pregação no domingo, aí domingo que vem eu me alimento de novo. Mas eu quero orar pela sua vida nesse momento, declarando que essa semana você vai ter fome.
Deus vai te dar fome e você vai buscar Ele na sua palavra, em nome de Jesus. E para finalizar, o último propósito que Deus nos leva para o deserto é para gerar dependência. Deus não é um pai maldoso, não é um pai que simplesmente deixa um filho passar fome sem propósito, mas olha o que diz a palavra. Logo depois do verso 3, onde ele fala assim, que ele humilhou e deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus, quando te leva para o deserto, Ele quer te colocar num lugar de dependência. E talvez você, como eu, tenha se tornado independente demais e precisa passar por um deserto. O meu deserto foi uma mão quebrada, para Deus colocar no meu coração o entendimento, que eu precisava voltar para um lugar de dependência. E quando nós temos uma vida que está totalmente alinhada, tudo dando certo, todas as áreas da nossa vida indo bem, em alguns momentos a gente pensa, poxa, mas está dando tudo certo. Acho que eu não preciso tanto assim de Deus, mas quando Ele nos leva para o deserto, Ele quer nos colocar num local de dependência. Eu quero chamar o louvor aqui para subir aqui, enquanto eu finalizo, com uma história que eu li ela, não lembro aonde que eu li, mas uma história de dois homens que receberam 2 carvalhos diferentes para plantar em frente à sua casa. Os dois foram lá plantar, o primeiro homem plantou aqui à sua direita, 2 vizinhos, e ele ia lá diligentemente, todos os dias ele regava aquele carvalho, ele colocava bastante água, ele colocou um cercadinho em volta daquele carvalho, e ele, para evitar que os bichos chegassem e atacassem as mudinhas, e ele várias vezes por dia ia lá, apalpava a terra, olhava se estava dando certo, e o outro homem foi mais desleixado, sabe? Plantou o carvalho de qualquer jeito lá, deu um chute para ver se estava vivo ou não, jogou uma água lá, 15 dias depois veio, jogou uma água, mas os dois cresceram. Os 2 carvalhos cresceram, ficaram carvalhos grandes, bonitos, fortes, robustos. Só que veio uma chuva forte, veio um vendaval naquela cidade, e todas as árvores daquela rua foram derrubadas, todas elas, menos esse carvalho aqui. Menos esse carvalho que talvez não foi plantado da maneira correta, com tanto amor, carinho e cuidado. E esse vizinho, quando ele sai para fora, ele vê aquele carvalho destruído e olha o outro em pé, ele pergunta para ele, mas como que o seu carvalho que eu via que você não fazia com tanta excelência como eu fazia, como que ele está de pé e o meu está destruído? Ele falou, deixa eu te falar, não é que eu fui desleixado, não é que eu deixei o meu carvalho ali, isso foi uma estratégia, porque como eu não colocava água nele todos os dias, as suas raízes precisaram ir mais profundo, as suas raízes precisaram ir lá embaixo, e as raízes começaram a crescer, até que elas acharam uma rocha, e se abraçou numa rocha, e lá ela pegava os seus nutrientes, lá ela buscava água, lá ela buscava alimento, e quando veio a chuva, ela até balançou, mas como as suas raízes estavam fortificadas, estavam profundas, ela não caiu. A sua árvore, você mimou ela demais, você deu muita comidinha na boca dela, e aí a raiz dela não precisou ir lá para o fundo. E quando veio a chuva, ela não tinha raízes profundas. Você possa entender nessa tarde, nessa noite, que Deus quer aprofundar suas raízes. E quando Ele te leva para o deserto, Ele quer que as suas raízes entrem num lugar profundo, que pode bater o vento, pode bater a chuva, pode bater a tempestade. Mas a sua casa, ela não vai cair porque está firmada na rocha que é Cristo. Amém? Fique-se de pé nesse momento, levante-se de pé. Adore a Jesus nesse momento com essa canção, nós já vamos orar para finalizar.